Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer companheiros da Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis, pela oportunidade de estar aqui participando do seminário que vocês organizaram sobre a questão do precariado. E desde logo eu gostaria de afirmar que compreendo, conheço em alguma medida e respeito muito aqueles companheiros que consideram que o precariado, principalmente no contexto europeu, mas não apenas, constitui ou configura uma nova classe social que emerge da globalização econômica, capitalista, a partir principalmente dos anos 80, e que se apoia sobre novas relações sociais de produção. No entanto, desde logo eu gostaria de dizer que não concordo com essa abordagem, porque considero que o precariado é um segmento da classe trabalhadora. E nesses termos eu tenho me esforçado para atualizar o conceito de precariado, principalmente partindo das considerações de Marx no que diz respeito à sua teoria da superpopulação relativa. Marx considerava que uma parte da classe trabalhadora em condições precárias, fundamentalmente, aumentava e eventualmente poderia diminuir, tendo em vista os ciclos de acumulação. E ele dividiu essa população em três grandes segmentos. A população latente, formada fundamentalmente por aqueles que, pelos jovens, enfim, principalmente, esse é o meu esforço de atualização, que buscam um primeiro emprego e que têm obtido enormes dificuldades em alcançar aquilo que foi a trajetória socioocupacional dos seus pais, principalmente tendo em vista as políticas neoliberais, a aplicação das políticas neoliberais e o contexto da crise econômica que se globaliza, que se universaliza. E, consequentemente, os postos de trabalho, enfim, as ocupações, os empregos, eles têm, como diria, eles têm sido ofertados nessa chave, que é a chave dos empregos precários, geralmente os contratos que não cobrem todos os direitos, contratos por tempo determinado, baixos salários, ou seja, tudo aquilo que a gente poderia colocar nessa chave do subemprego. Por outro lado, Marx identificou a população chamada população estagnada, formada fundamentalmente por aqueles trabalhadores, ocupada por aqueles trabalhadores que se inserem em condições tão degradantes de trabalho, que são tão mal remunerados, que adoecem muito rapidamente, enfim, se acidentam e são retirados do mercado de trabalho com muita intensidade, com muita facilidade. E, finalmente, aquela população chamada população flutuante que entra e sai do mercado de trabalho muito rapidamente, exatamente pelo fato de que eles são atraídos e repelidos pelos ciclos de investimento de capital, normalmente não possuem qualificações escassas que garantam efetivamente uma permanência maior no emprego. Então essa parte da população é a parte da população, vamos dizer assim, submetida a altíssimas taxas de rotatividade, e que é uma parte da população que tem crescido muito, por exemplo, em países de capitalismo semiperiférico, como é o caso brasileiro. Eu tenho me empenhado basicamente em analisar, em estudar o comportamento político desse segmento da classe trabalhadora, que tem efetivamente se automobilizado, que tem efetivamente se organizado em alguma medida, a despeito de ser muito embrionário ainda, mas tem se organizado, e tem protagonizado esse ciclo recente de lutas e fundamentalmente de rebeliões sociais que ocorrem no Brasil, enfim, as rebeliões que ocorrem no Brasil, em especial a partir de junho de 2013, junho do ano passado. Eu tenho analisado o comportamento político dessa massa de trabalhadores, fundamentalmente formada por trabalhadores jovens, e que se rebelam contra os limites do modelo do desenvolvimento econômico globalizado, pós-fordista, que se instalou no Brasil
a partir de meados da década de 90 e que tem se consolidado ao longo da década de 2000. E essa rebelião ela tem raízes muito profundas que deitam, enfim, que se debruçam sobre a própria estrutura social brasileira. Haja visto, por exemplo, que no caso especificamente da rotatividade, a rotatividade no país aumenta de 2013 para 2012, que são os últimos dados que nós tivemos acesso. A rotatividade aumentou de 52% para 64%, alcançando 79% no setor de serviços, que foi o setor que mais cresceu e, consequentemente, mais produziu empregos, e geralmente empregos muito precários, né, nessa última década e meia. Enfim, ao mesmo tempo você percebe que o modelo de desenvolvimento contra o qual essa massa de trabalhadores, principalmente formada por trabalhadores jovens, só para que vocês tenham uma ideia, entre 16 e 33 anos, nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas. Ou seja, 45 milhões de jovens e trabalhadores que se rebelam contra os limites desse modelo de desenvolvimento que praticamente só oferece precarização, postos de trabalho precários. Então, para que vocês tenham uma ideia, do total de empregos criados no Brasil entre 2003 e 2010, que foram 2,1 milhões de empregos todos os anos, ou seja, uma média anual de 2,1 milhões de empregos criados no mercado formal de trabalho, 94%, ou seja, 2 milhões de empregos pagam até 1,5 salário mínimos, ou seja, pagam até alguma coisa em torno de 300 euros, não muito mais do que isso. O que já indica que tipo de emprego que tem sido majoritariamente criado no Brasil. E ao mesmo tempo, num contexto de desaceleração econômica, que em alguma medida lança luz aí sobre o que vem acontecendo no país desde o ano passado, enfim, em especial a partir de 2008, quando há uma retomada do ciclo de greves no Brasil, mas particularmente a partir do ano passado, essa dinâmica de criação de emprego, ela se deteriora ainda mais. Ou seja, por exemplo, em 2013 foram criados 1 milhão de empregos, 1 milhão de empregos novos com carteira assinada. Em 2014, a estimativa do próprio Ministério do Trabalho é que sejam criados 700 mil empregos. Ou seja, conforme esse motor ele vai claudicando, as condições de acesso e as condições de permanência vão se tornando ainda mais degradadas, ainda mais precárias. Por exemplo, este ano, entre janeiro e setembro, do total de empregos que foi criado no país, a massa de empregos que foi criada no país esse ano pulou de 28% do total de empregos pagando até um salário mínimo, foi em janeiro de 28% e em setembro para 36%. Ou seja, a dinâmica de criação de empregos ela vai se deslocando progressivamente para a faixa de um salário mínimo, ou seja, menos ainda, 50% a menos do que era a tendência dos anos 2000, que já era uma tendência de criação de empregos subremunerados. E desse total, ou seja, desses 36% de empregos que pagam até um salário mínimo, houve um aumento bastante pronunciado de empregos que pagam meio salário mínimo, ou seja, pagam até alguma coisa aí em torno de R$300, o que daria 100 euros, cento e poucos euros. Em 2003, por exemplo, essa fatia de emprego, que era de 3% do total de emprego formal, passa hoje para 14% do total desses empregos formais. Então você tem nitidamente o aumento desse tipo de contratação por tempo determinado, ou seja, são contratos que pagam meio salário mínimo, são contratos de 20 horas semanais. Isso indica nitidamente que o mercado tem se deteriorado. A resposta é essa mobilização dos trabalhadores jovens, o protagonismo desses trabalhadores jovens, como eu costumo dizer, são trabalhadores que estudam e estudantes que trabalham. Essa massa tem se mobilizado. Ano passado ela se mobiliza em torno dos direitos sociais,
em torno do direito à saúde, à educação e ao transporte público coletivo de qualidade, ou seja, se mobilizam pelos direitos sociais, e este ano explicam em grande medida o comportamento, os resultados da eleição, ainda que a eleição tenha sido muito, vamos dizer assim, muito disputada, é exatamente o comportamento dessa massa de trabalhadores jovens, 45 milhões de pessoas no país, que efetivamente explicam, vamos dizer assim, o resultado eleitoral. Já visto, por exemplo, que o setor que ganha ou que recebe, em termos de renda, menos de um salário mínimo, ficou ao lado do governo federal, de renda média familiar mensal, né? Um salário mínimo de renda média familiar. Os setores que ganham mais, ou seja, os setores que ganham acima de 10 salários mínimos, ficaram sempre ao lado do candidato da oposição, da chamada oposição de direita ao governo federal, que é representado pelo Aécio Neves e pela PSDB. E a eleição, na verdade, desde o início, ela foi decidida naquela fatia do eleitorado que recebe entre 2 e 5 salários mínimos de renda média familiar mensal, ou seja, exatamente aquela fatia que acantona o precariado brasileiro. E esse comportamento eleitoral do precariado foi muito curioso, porque quando entra a Marina Silva, candidata do PSB, na disputa eleitoral, essa fatia se aglutina em torno da Marina Silva, vamos dizer assim, inflando os seus números eleitorais. Mas quando a Marina Silva, que não tinha efetivamente um discurso, não tinha propostas, a única proposta que ela tinha para essa fatia era exatamente o aumento da precarização, que era o apoio ao projeto de lei 4330 no Brasil, que permite a precarização total, a flexibilidade total, ou seja, a terceirização das atividades fins das empresas. Essa massa se afasta, abandona a candidatura de Marina Silva e se reorganiza em torno dos candidatos dos partidos mais tradicionais, notoriamente o PT e o PSDB. Vota no primeiro turno majoritariamente no candidato conservador, 55% votam em Aécio Neves e 45% votam em Dilma Rousseff, e no segundo turno, conforme a campanha avança, isso também é nitidamente característico do sistema eleitoral brasileiro, as pessoas votam sempre na véspera, decidem o voto um dia antes da eleição. Na véspera do segundo turno, essa massa inverte, ela vota 55% na candidata do PT e 45% no PSDB. Então, isso aí aponta para o fato de que esses trabalhadores eles buscam alternativas eleitorais, mas até o momento não encontram alternativas eleitorais críveis, confiáveis, capazes de seduzir efetivamente o seu voto. E continuam hipotecando solidariedade, hipotecando confiança, a despeito de muito crítica, na candidatura do PT, ou seja, do Partido dos Trabalhadores, porque passa pela cabeça dessa massa de trabalhadores a seguinte ideia: é melhor você ter um emprego ruim do que não ter emprego nenhum, ou seja, é melhor o emprego do jeito que está do que a realidade do desemprego que poderia ser trazido pelo PSDB. Enfim, essa é a memória que as pessoas têm da década de 90. Mas as medidas de austeridade adotadas pelo governo brasileiro com a vitória da Dilma Rousseff, o governo brasileiro tem adotado medidas de ajuste das contas públicas, ajuste fiscal, aumento, elevação da taxa de juros, que já é muito alta, mas enfim, elevação ainda maior, mais aguda da taxa de juros. Isso tudo faz com que a expectativa de que haja um ajuste no mercado de trabalho, com um aumento do desemprego e, consequentemente, com, vamos dizer assim, uma compressão da renda ainda mais acentuada. Então, essas medidas de austeridade, elas devem ser combatidas pelos trabalhadores, por essa massa de trabalhadores que tem se mobilizado e que deve ser, vamos dizer assim, essa autoatividade deve ser fortalecida fundamentalmente com o apoio e a criação de espaços de unidade dos setores de esquerda contra as medidas de austeridade. Eu defendo que esse espaço vamos dizer assim, de unidade de ação, ele aglutine, ele acantone, inclusive os setores do Partido dos Trabalhadores,
aqueles setores que se disponham a se mobilizar contra as medidas de austeridade adotadas pelo governo federal, se somando aí à oposição de esquerda, aos partidos que inclusive nesse ano tiveram um desempenho eleitoral bastante razoável, que é o caso notoriamente da candidata Luciana Genro do PSOL, que obteve 1.600.000 votos, o que é, no contexto brasileiro, uma votação bastante expressiva. Então me parece que o horizonte da defesa propriamente, da mobilização, da automobilização e da defesa dos direitos sociais é o horizonte político progressista desses setores, enfim, desse setor da classe trabalhadora formada pelo precariado brasileiro. E nesse quesito eu acredito que nós entramos efetivamente no ritmo do sul da Europa e no ritmo não apenas da desaceleração e da crise econômica, mas também no ritmo, vamos dizer assim, daquilo que a gente poderia chamar genericamente de automobilização do precariado, no ritmo da luta contra a austeridade. Então esse me parece o horizonte, vamos dizer assim, político que nós temos pela frente, construir espaços de unidade de ação contra as medidas de austeridade, apoiados sobretudo nesses setores que são os setores mais precarizados da classe trabalhadora no Brasil e no sul da Europa.